Segunda Reis, capítulo 1. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-Zebubi, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com mensageiros do rei Acasias e lhe perguntasse assim: por que é que vocês estão indo consultar Baal-Zebubi, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros consultarem Baal-Zebubi, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei, e eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais, amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou o homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida nem com a vida desses 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenha dó de mim, por favor. E o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele, não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar, e mandou mensageiros para consultarem Baal-Zebubi, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel. Segunda Reis, capítulo 2. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Assim os 2 foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os 2 foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e abateu com ela na água. E a água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: eu quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali.
Então bateu na água com a capa de Elias e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: O poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: Nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: Eu não falei para vocês não irem? Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: Como o senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: Põe um pouco de sal num prato novo e tragam a mim. E eles levaram. E Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: Eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: Ô seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Segunda Reis, capítulo 3. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal, que seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa do país de Moabe criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou o rei Josafá de Judá o seguinte recado: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: Eu irei. Estou às suas ordens e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: Estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: Existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Sefate, está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: O que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: Não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: Juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: O que o Senhor diz é isto: Façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e você e o seu gado e os seus animais de carga terão muitas águas para beber. E Eliseu continuou: E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: Aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo que eles deixaram no acampamento.
Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quiheres, ficou faltando, mas os atiradores de fundo a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar uma passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém não conseguiu. Então pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe, nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados, e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. 2 Reis capítulo 4. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: "O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para falar com os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida." Eliseu perguntou: "O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa?" "Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite", respondeu a mulher. Eliseu disse: "Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias." Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. "Essa foi a última", respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e ele disse: "Venda o azeite, pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo." Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: "Tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá." Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu no seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: "Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com um comandante do exército." Mas a mulher respondeu: "Eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo." Eliseu perguntou a Geazi: "Então o que eu posso fazer por ela?" Ele disse: "Bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui", ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: "No ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo." A mulher exclamou: "Por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus." Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente ele começou a gritar para o pai: "Ai, que dor de cabeça!" Então o pai disse a um dos empregados: "Leve o menino para a mãe." O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: "Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder." O marido perguntou: "Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova." "Não faz mal", respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios da jumenta e ordenou ao empregado: "Faça o animal andar mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar." E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: "Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, e com o marido e com o filho." A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: "Não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso." Então a mulher disse a Eliseu: "Senhor, por acaso eu pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse?" Eliseu virou-se para Geazi e disse: "Apronte-se, pegue o meu bastão e vá.
Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: Juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: O menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos, e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou seu filho e saiu. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: O cozido está envenenado, e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: Sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido, sem perigo. Outra vez um homem chegou de Baal-Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhido naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas, mas o empregado perguntou: O senhor acha que isto dá para 100 homens? Eliseu respondeu: Entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Segunda Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiros uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: Eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: Por que o senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor, o seu Deus, e que passaria a mão no lugar da doença e me curaria. Além disso, por acaso os rios Ebana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: Se o profeta mandasse você fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir, se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Depois ele voltou com todos seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente.
Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimados a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é o seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi. Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata, e insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupa finas a 2 dos seus empregados e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Então entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras ou de uvas, ovelhas e gados, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, e a sua pele estava branca como a neve. 2 Reis, capítulo 6. Eliseu dirigiu um grupo de profetas. Um dia eles pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com ela construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou, e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselhos aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu campamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhes que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou aos homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e eles mandaram para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abra os olhos deles e deixe que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui e deixe que voltem para o rei deles.
Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, eles os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, me ajude." Ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema." Ela respondeu: "Outro dia esta mulher me disse: vamos comer o meu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu." Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: "Que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Sefate." E mandou que o mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: "Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo depois dele." Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: "Foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa?" Segunda Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: "Escute o que o Senhor diz. Amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata." O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: "Mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer." Eliseu respondeu: "Com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer." 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se não nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo." E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e os jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: "Nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio." Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: "Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram." Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: "Vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade." Um dos oficiais disse: "Os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu." Eles escolheram alguns homens, e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão, e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinham no acampamento dos sírios, e conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado no portão da cidade.
Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Segunda Reis, capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela, que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela, e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Então o rei soube que Eliseu estava lá. Disse a Hazael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça que ele consulte a Deus, o Senhor, para saber se eu vou ficar bem. Então Hazael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bem da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Hazael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito e de repente Eliseu começou a chorar. E Hazael perguntou: por que o senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Hazael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Hazael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad, e este lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Ele disse que o senhor vai ficar bom, com certeza, respondeu Hazael. Mas no dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou-o bem e com ele sufocou o rei. E Hazael ficou no lugar de Ben-Hadad, como rei da Síria. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso Jeorão saiu com todos seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas para escapar. Jeorão e os comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Onri, de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão, de Israel, a fim de guerrear contra o rei Hazael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote-Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo.
2 Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se e vá até Ramote de Gileade. Leve este jarro de azeite, e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: O Senhor Deus anunciou que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote de Gileade, e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: Eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: Com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aias. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros, perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros, e eles perguntaram: Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, e tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei! Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote de Gileade na batalha contra o rei Hazael, da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: Se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote de Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra, saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e seus soldados chegando e gritou: Vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: Mandem um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: O rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú e mandou: Passe para trás de mim. O guarda que estava na torre do vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu: Isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: O chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: Você veio como amigo? Jeú respondeu: Como poderemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou seu carro e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração, e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abidcar, o seu ajudante: Pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Hagã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: Matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Meguido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela, e Jeú lhes disse: Joguem essa mulher daí. Eles a jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos.
Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: Pegue aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram e contaram a Jeú, e este disse: Foi isso que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: Esta era Jezabel. Segunda Reis, capítulo 10. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. E as autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: Como podemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: Nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, porém não vamos colocar ninguém como rei, faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: Façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã e foi até o portão e disse ao povo que estava ali: Fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isto prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias, estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: Peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali no caminho e encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú cumprimentou e disse: Será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram a mão e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: Venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú levou no seu carro para Samaria. E quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: O rei Acabe serviu pouco, o deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos seus adoradores e todos seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: Anuncie um dia de adoração em honra ao deus Baal. O aviso foi feito, e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxessem os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: Vejam bem que somente os adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem:
Matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse ao guarda e aos oficiais: entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão. Mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo. Levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada, que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a 4ª geração dos seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas, que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez, e também os seus atos de coragem, estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeocás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria, como rei de Israel. Segunda Reis, capítulo 11. Assim que Atalha, mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordens para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Jeozeba cuidou do menino e o conservou escondido no templo, enquanto Atalia era a rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guardas-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então ele mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a 1/3 parte deve guardar o palácio, a outra 1/3 parte deve ficar de guarda no portão sur, e a outra 1/3 parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam de serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo, para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: "Viva o rei!" A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: "Traição! Traição!" O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos e ali, em frente dos altares, mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs os guardas no templo, e então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz, e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Segunda Reis, capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú de Israel, Joás se tornou rei de Judá.
Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagantes pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fiquem com o dinheiro que receberam, mas entreguem para que os concertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos no templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo. E estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separados para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então 2 deles, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. Segunda Reis capítulo 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos, por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo, e o poste da deusa Zerá ficou em Samaria. De todo seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria. O seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Joás, filho de Joacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Joás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joá fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado no túmulo dos reis em Samaria. O seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura.
Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, ele disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo sepultamento viram desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Joacás, o pai de Joás. Segunda Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoada e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, porém não foi tão certo como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Joquteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Joás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima dos espinheiros. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa, para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Joás saiu com os seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado, e todos seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata, todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Joás fez, também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel Jeoás, filho de Joacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis, mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo, e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Então o povo pôs no lugar dele como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte de seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Eleate. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás em Judá,
Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Ramate, no norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Ramate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado no túmulo dos reis. O seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Segunda Reis, capítulo 15. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá, com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Segundo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias e ele ficou sofrendo uma doença contagiosa de pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria. Matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez, também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Manaém destruiu a cidade de Tapua, matou os seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Manaém mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Manaém, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. E Manaém lhe entregou 34 toneladas de prata para que lhe ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Manaém obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Manaém fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Manaém, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Hazor e as regiões de Gileade.
Galiléia e Naphtali, e levou seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Ramalias como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá, com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, do seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Segunda Reis, capítulo 16. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor seu Deus e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acás. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acás mandou alguns mensageiros a Tiglath-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele esta mensagem: Eu sou o seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acás, o rei da Síria marchou com seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acás foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglath-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes, e Urias construiu um altar seguindo todas as instruções que o rei Acás havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acás voltasse. Ao chegar de Damasco, Acás viu que o altar estava pronto, então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acás mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã, e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas, e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze, a fim de que eu use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acás desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou-a sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Síria, Acás também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Segunda Reis, capítulo 17. No ano 12 do reinado de Acás de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Síria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagavam um imposto todos os anos. Mas certo ano Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Hala,
outros perto do rio Habor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiam também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, o seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Zerá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo costumes dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas dar o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Zerá, adoraram as estrelas e serviram Deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos. Consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas, que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os aos inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram a Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido. Até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Assíria, onde eles moram até hoje. O rei da Síria trouxe gente das cidades da Babilônia, Cutá, Iva, Ramate, Estervaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoraram a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra, e por isso seu Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar o povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou no santuário que os samaritanos haviam construído. Cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo da Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote, o povo de Cutá, imagens de Nergal, o povo de Ramate, imagens de Azima, o povo de Iva, imagens de Nibas e Tartaque, e o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdote nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, de acordo com costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos seus inimigos.
Mas esses povos não entenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim, eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos, e até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Segunda Reis, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Segundo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Zerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Assíria invadiu Israel, e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no sexto ano do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Rabó, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: Eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e todo o tesouro do palácio, e também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: Levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus, e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um tratado com você em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: Escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixassem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los.
E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o exército os salvará, e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Assíria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uva para fazer vinho, onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que o Deus das outras nações os salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Rena e de Ivá? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que o Deus de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebiná e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Segunda Reis, capítulo 19. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas próprias roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem. Isaías mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquise, que estava lutando contra a cidade de Líbina, então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezef e mataram o povo de Éden, que morava em Tessalá, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Ramate, Arpade, Serfavaim, Rena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus o Senhor, e orou assim: ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escute todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram os deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoou de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? Quem você pensa que ofendeu e o insultou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou seus mensageiros para se gabarem de que com seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e ter chegado aos lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo isso acontecer? Eu dei o poder a você de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho.
Por isso seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu o conheço muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmaram as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém, no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que tudo isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nessa cidade, e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não será construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, um anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viraram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adramaleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Hadon, ficou no lugar dele como rei. Segunda Reis, capítulo 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. O rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil, eu quero que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acaz. Por esse tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias e os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens? O que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus disse que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez e os seus atos de coragem, e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei.
2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refisba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração, que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer todos os meus mandamentos, e fizer isso que manda a lei, que o meu servo Moisés deu a eles, então não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande, que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe de Israel e com seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido, e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas, que não me agradam, e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, da cidade de Jotibatá. Como seu pai, Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai, adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon, e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo no jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. Segunda Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safão, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga que ele conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte:
Os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: Tenho aqui comigo um livro que Hilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Hilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aqubor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: Vá consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. E Hilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filha de Tikva e neto de Arás, e era encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dissessem ao rei a seguinte mensagem: Eu, Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. Minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Segunda Reis, capítulo 23. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele, e eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança, pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Hilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Zerá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereceriam sacrifícios ao deus Baal e ao sol e à lua e aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Zerá e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Zerá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá, e por todo o país, desde Geba até Berseba, ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol, e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto da guarda de Natan-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construídos no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale de Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas.
O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Zerá e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e esmigalhou até virar em pó. Ele também queimou o poste da deusa Zerá. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem dela os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou ao redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta? E o povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem essa sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares ele fez aquilo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou ossos de gente em todos os altares, e depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governaram o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus, o Senhor. A fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médiuns e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá a mesma coisa que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Meguido e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbina. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Jeoacás fez coisas erradas que não agrada a Deus, o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O rei Jeoaquim cobrou do povo o imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar prata e o ouro necessário para pagar o que o rei do Egito havia exigido. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, da cidade de Roma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Segunda Reis, capítulo 24.
Durante o reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá, e durante 3 anos Joaquim foi dominado por ele. Mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas. Isto é, ele mandou contra Joaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por todo esse pecado. Tudo que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu, e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinha sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. E o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos e os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio, conforme o Senhor tinha dito. Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbna. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá que os afastou da sua presença. Segunda Reis, capítulo 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó, e todos seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nabuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nabuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas.
Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As 2 colunas eram iguais, e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto, que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Nabuzaradã, o comandante-geral do exército babilônico, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército, e mais 60 homens importantes. Nabuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ripla, na terra de Ramate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los, assim como o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias, de Maacá. Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônicos. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo ocorrerá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias, o neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônicos que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônicos. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim, de Judá, e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis, que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas, e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Hoje, terminamos o livro de 2 Reis. Continue faminto, continue humilde.